Oi meninas, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai ser então o meu relato de parto que vocês estavam aguardando. Vamos lá. A minha data prevista, do parto era dia 19 de janeiro e nesse dia eu vivi normalmente, nada aconteceu. Eu tive o meu último pré-natal, no dia 19. Fui à tarde e o médico falou que era só aguardar, que a gente tinha que esperar, entrar aí em trabalho de parto e que se caso não entrasse até na próxima sexta-feira, a gente tentaria aí uma indução e de tudo, se a indução não tivesse resultado, aí nós partiríamos para uma cesárea. Então eu saí desse pré-natal, vivi a minha vida normalmente, fui para outra cidade, comprei presente de casamento para minha amiga que ia casar agora nesse mês e tive um dia normalmente. Aí à noite eu vim pra casa, minha mãe e meu padrasto vieram também, minha mãe fez um macarrão de panela de pressão, que eu queria comer há alguns dias. A gente comeu, todo mundo junto, eu, ela, meu esposo. E aí tomei banho, eu e o meu esposo colocamos algo pra assistir na televisão e ficamos ali assistindo, E eu fui rezar antes de dormir, e eu fui rezar no quarto da Luísa mesmo. E no quarto da Luísa, eu coloquei a luzinha amarela do abajurzinho dela, apaguei as luzes e falei pra Deus, que eu estava muito aflita de ter chegado às 40 semanas e não ter dado nenhum sinal de trabalho de parto, nem nada do tipo, que eu ficava com muito medo de passar da hora, ou de até ali, a Luísa estar bem, estar saudável, e depois disso, alguma coisa sair do controle ou sair do normal e acontecesse alguma coisa ou comigo ou com ela. Isso porque na quarta-feira dessa mesma semana, eu tinha ido fazer a última ultrassom, que era aquela com Doppler, e tinha dado uma alteraçãozinha nos batimentos dela, nos batimentos cardíacos. Estava dando que estava um pouquinho abaixo do que era esperado. Eu fui pra urgência, fiz o cardiotopo, só que aí depois já deu normal. Então, provavelmente, ou ela estava dormindo na hora da ultrassom, ou por eu ter comido mais cedo, ter dado essa diferença aí, de tempo na alimentação, deu alteração. Mas aí, querendo ou não, a gente naquela reta final da gravidez, tudo começa a preocupar a gente, tudo começa a deixar a gente meio que aflita mesmo, Então, na oração eu falei que eu queria muito tentar o parto normal, eu queria muito que o meu corpo entrasse, em trabalho de parto e tudo mais, mas que eu também não queria que isso fosse pra inflar o meu ego, ou se fosse só por vontade minha. Então eu falei pra Deus que eu queria entrar, mas eu queria primeiro de tudo que a vontade dele prevalecesse. Eu falei, Senhor, que as nossas vontades elas se coincidam, mas se caso elas não se coincidirem, que a do Senhor prevaleça. Eu não quero nada que vá fazer mal pra Luísa e nem pra mim. Eu quero que seja um parto saudável. Se precisar de intervenções pra ser melhor pra nós duas, eu estou disposta também. Se precisar ser cesárea, tudo certo também. Eu não tinha nenhum apego à via de parto. E era isso que eu falava todos os dias para todas as pessoas que me perguntavam. Me perguntavam qual tipo de parto eu queria. Eu falava que eu queria o normal, mas se caso precisasse fazer uma cesárea também, eu não me preocuparia com isso, eu não iria me importar, eu iria pra cesárea tranquilamente, eu só queria que a Luísa nascesse bem e nascesse saudável também. Não queria que fosse nada que arriscasse, a vida minha e nem a dela. Então, assim foi. Eu rezei e pedi, na intenção aí do terço, isso, falei com Deus dessa forma e fui rezando o terço e fazendo alguns exercícios ali. Fiz agachamentos, fiz exercícios pra pelve e aí assim foi no terço inteiro. E aí, a Luísa está acordando. Aí pegou e terminei o terço, deitei, fiquei vendo o que tava passando na televisão. Quando foi 2h pouco da manhã, eu não tinha dormido ainda, tava assistindo mesmo. Eu comecei a sentir umas dorzinhas, e aí eu falei, gente, tá estranho, Porque aí uma dorzinha aqui, voltava e voltava. Aí eu deduzi que fossem contrações. Baixei o aplicativo de contração, fui monitorando ali o tempo que elas estavam vindo. E aí continuou. Aí como continuou, eu falei assim, vou aproveitar, vou ir guardando as vasilhas, porque vai que é amanhã, não quero deixar nada pendente.
Então, fui guardando as vasilhas que estavam ali, fui organizando uma coisinha ou outra que estava fora do lugar, enquanto vinha uma contração ou outra. E aí, nisso, o Eric estava dormindo, né? E eu não quis acordar ele. Falei, não sei o que é ainda, né? Vou esperar pra ver o que tá acontecendo. Aí pegou e quando deu 4 e pouquinho da manhã, ele deu um despertadinho. Eu falei, olha, eu acho que tô em trabalho de parto, mas ainda não sei, então vamos esperar, né? Aí nisso foi aumentando as dorzinhas e aí eu fui pro chuveiro, que eu já tinha visto que a água quentinha aliviava, né, e tal. Então eu fui pro chuveiro, dava realmente uma aliviada boa. E aí até que deu 6 horas da manhã, o dia amanheceu. Aí eu falei, eu vou ligar pra minha mãe. Falei, mãe, tô tendo contração desde tal hora. Eu acho que eu prefiro ir pra maternidade do que ficar aqui esperando, porque eu não sei se tá perto, não sei se tá longe, tenho medo de talvez ser rápido, né? E eu estar aqui ainda. Aí minha mãe veio pra buscar a gente, pra gente ir pra maternidade. Aí eu fui, vesti um vestidinho, fiz um rabo de cavalo mesmo, as malas já estavam organizadas, porque eu tinha deixado tudo certinho, até já encaminhada, só pra colocar no carro mesmo. E aí, assim foi, organizei tudo e fomos pra maternidade. Cheguei na maternidade por volta de 7 horas da manhã, aí como meu parto foi pelo SUS, eu tinha que esperar o médico do plantão chegar, né? E a médica não tinha chegado ainda. Então eu fui fazendo a ficha lá, quando ela chegou, ela foi me avaliar. Aí ela me avaliou, eu estava com 4 centímetros de dilatação, e aí ela falou que a gente tinha que fazer um cardiotopo pra ver como tava o coração aí do neném, né? Pra gente realmente internar pra tentar ir o parto normal. Aí eu tinha que tomar café, então eu fui sair da maternidade, tomei café. E assim, eu tomei café lá sentindo contração, todo mundo olhando pra minha cara, né? E eu lá me contorcendo de dor. E aí voltei, fiz um cardiotopo, aí elas não colocaram pra monitorar, então eu fiquei 20 minutos com contração deitada, que é uma coisa horrível. Pelo menos pra mim era o jeito que mais doía. E tive que repetir, ficar mais 20 minutos deitada ali, retinha, que dói demais, gente. E pra contabilizar de novo, né, o exame. Aí assim fiquei. Aí quando terminou tudo pra me internar mesmo, que eu fui liberada pra internação, eram 10 horas da manhã já. Aí eu lembro que eu entrei pra sala lá de parto e aí foi um alívio no meu coração, porque eu queria só o chuveiro. Então eu entrei, eu falei, não, agora eu consigo aguentar perfeitamente, porque eu queria o chuveiro e tem o chuveiro, né? E graças a Deus não tinha ninguém em trabalho de parto nesse dia. Então eu fiquei o dia inteiro sozinha, eu fiquei o dia inteiro com o chuveiro lá só pra mim. Fiquei de boaça assim, né? Sozinha. Mas, gente, tava doendo bastante, né? E tava muito perto uma da outra. Eu não tinha dormido a noite toda, então eu tava com sono. E eu comecei a ficar fraca também. Aí eu dava umas cochiladinhas e a contração vinha, eu acordava novamente. E aí nisso eu fiquei revezando entre a bola, o chuveiro, e agachava em pé e sentada. E foi assim um bom tempo. Eles não ficaram intervindo com toque, com nenhum tipo de violência também obstétrica. Eu fiquei o dia inteiro sozinha lá, eu e minha mãe. A médica vinha de 1 em 1 hora, mas ela vinha pra fazer o examezinho pra escutar o coração da nenê, né, ver se tava tudo certo. E aí, como estava tudo certo, eu continuava lá. Ela ia, fazia o exame e saía. E aí assim ficou eu e minha mãe o dia todo lá do trabalho de parto, né? Aí pegou e quando deu 2 horas da tarde, já tinha vindo o almoço, que eles mandam o almoço, mandam tudinho. E eu não consegui comer muito, porque com dor, gente, a comida não desce, pelo menos comigo não. E aí, 2 horas da tarde, ela foi e repetiu o exame de toque. E aí eu estava com uns 10 centímetros de dilatação já. Já não, né? Porque na verdade demorou. Aí eu sei que pegou e eu virei e falei, mãe, eu não suporto mais. Eu falei durante todo o processo que eu não tava suportando mais. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não suporto. Dói demais, tá muito difícil. E aí eu ficava rezando, né? Rezei muitos Pai Nossos, muita Ave Maria. E pedia realmente pra Deus, pra Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu sozinha não consigo. Eu preciso de força aí de vocês. Eu colocava como intenção também, né? As pessoas que às vezes queria ter um filho e não podiam, né? Por causa de infertilidade. Ou alguém que também tinha essa vontade de passar pelo parto normal e não podia. Então eu colocava o meu sofrimento ali como
intenção para essas pessoas, pra oferecer mesmo, né, meu sofrimento ali em prol disso. E aí, quando foi... Elas falavam assim, minha mãe pensava que quando dilatava tudo, já tava na hora de nascer. E não, né, tem todo um processo ainda. Aí a enfermeira veio e falou assim, não, vai ter uma ardência, quando você sentir uma ardência, tá mais perto. Quando você sentir vontade de ir ao banheiro mesmo, aí que está mais perto ainda. E eu tava no chuveiro nesse momento. E minha mãe ficava com medo da neném nascer ali, porque ela tava só eu e ela falou assim, vai nascer aí, vai cair no chão e não sei o que e tal. Aí pegou e eu não conseguia sair dali, porque já tava uma dor muito forte e aí eu queria ficar só ali, né? A Luísa tá chorando de novo. Eu queria ficar só ali. Aí pegou e quando eu senti a ardência, depois senti a vontade de ir pro banheiro mesmo, eu fui indo pra mais perto da maca. Aí eu fiquei um tempão em pé ainda de frente à maca, porque eu não tava conseguindo me movimentar. Aí depois eu fui pra maca e fiquei esperando vir a vontade de fazer a contração, né, na verdade, pra eu fazer força. Aí veio, eu fiz força, mas aí eu fazia força aqui em cima. Aí a que tava de obstetra no plantão no dia era péssima, gente, péssima, péssima, péssima. Mas, graças a Deus, tinha o pediatra, que foi um anjo. Então, ele virou e falou assim pra mim, olha, a força não é em cima, você tá fazendo a força errada, a força é embaixo. Então, não força aí, que tá forçando é o pescoço, tá forçando no lugar errado. Aí, ele chegou perto de mim e falou assim, quando vier a contração, você vai prender a respiração, vai forçar embaixo, na região que você precisa, vai pegar as suas pernas, puxar elas pra trás, porque aí o movimento da neném vai ir pra frente. E aí, assim eu fiz. Veio a contração, eu fiz essa força, começou a sair. Aí ele pegou e falou assim, olha, tá saindo, isso mesmo. Põe a mão, dá pra sentir a cabecinha dela, é cabeludinho. Eu falei, eu não quero sentir nada, eu quero que a criança saia, pelo amor de Deus, eu não quero pôr a mão. E aí nisso eu fiquei desesperada e fiz a neném voltar. Pera aí, gente. Meninas, vou terminar o vídeo com vocês, com companhia. Que a Luizita acordou, já mamou, já tomou banho, já mamou de novo. E agora está aqui acordadinha. Então, eu estava... Em que parte? Que eu nem lembro mais. Mas eu acho que eu estava na parte que eu estava fazendo força pro expulsivo. Então, aí eu fiz a força e aí ela tinha saído, né? Mas eu fiquei apavorada e voltei ela. Então, depois eu fiz a força novamente, aí ela começou a sair novamente. Aí, dessa vez, ao invés de, tipo, eu voltar ela, né? Eu fiquei presa lá na força. Sabe quando você fica assim? Eu fiquei lá assim, socorro, não mexe, não respira quase, porque senão vai voltar. Aí quando veio a contração de novo, eu terminei a força e aí ela saiu. E aí o expulsivo em si, eu achei tranquilo porque eu não senti aquele círculo de fogo, aquela dor insuportável. Pra mim, a dor das contrações, ficar ali, né, às 14 horas em trabalho de parto, foi bem mais sofrido do que a hora do expulsivo em si, porque realmente é como todos dizem, saiu, gente, é igual tirar com a mão. Então, foi o expulsivo, aí colocaram ela aqui em cima de mim, aí veio minha mãe ver, pôde o pai ver, né, o Eric, minha sogra e minha cunhada também entrou, eles deixaram todo mundo entrar, e eu estava lá ainda deitada, tudinho, tava cortando o umbigo, cortando as coisas, e todo mundo já tava podendo estar ali comigo, então foi bem interessante, eu não senti vontade de ficar sozinha, nem nada do tipo, eu queria mais era gente mesmo. Então foi tranquilo. Aí a médica cortou o cordão e aí foi tirar a placenta, que tinha muita gente que também falava que doía bastante e eu também achei ok. Não achei que doía, é incômodo, né? E ela sai assim que cai quente, é até engraçado. Então foi tranquilo. E aí depois que termina, né, eles vão fazer assim, vão avaliar se teve laceração, se não teve, como que tá. E graças a Deus eu não tive laceração. Foi tudo tranquilo. As enfermeiras que estavam lá falaram que foi um expulsivo perfeito mesmo, porque era a minha primeira filha, né? Então, a primeira filha geralmente é mais difícil, geralmente são os casos onde tem laceração, né? Então, não teve pique, porque é violência obstétrica, né? Então, eu não fiz o pique. E mesmo assim, foi natural, normalzinho, não teve nenhum tipo de laceração nem nada. Por isso também a minha recuperação foi muito boa desde lá mesmo. Eu já estava bem tranquila. Eu fiquei sentindo uma dor, mas era dolorido na região.
não era dor de corte, dor de ardência, sabe? A região ficou dolorida, mas é por causa da força em si que a gente faz. Então, foi isso, meu trabalho de parto foi esse, gente, durou aí 14 horinhas. A data prevista dela era dia 19, ela nasceu dia 20 de janeiro. Muito saudável, muito linda, nasceu com 50 centímetros e 3 quilos 260. E hoje está essa gorduchinha aqui. Eita, gorfou tudo. É isso, gente, realidades. Até mais, então. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!